Boa noite, pessoal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o PL 6195 de 2019. Esse PL trata da flexibilização das cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas estão falando sobre isso. Nós fomos surpreendidos no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O projeto do governo Bolsonaro foi apresentado com o objetivo de flexibilizar as normas e reduzir essa capacidade dessas pessoas entrarem no mercado de trabalho e continuarem trabalhando nos termos que a Constituição permite e também de acordo com o que o Brasil cumpriu até hoje, com base nos tratados internacionais de pessoas com deficiência, que o Brasil faz parte, é signatário. Portanto, essas leis são leis que têm caráter constitucional e essas leis devem ser respeitadas por serem também previstas na Constituição Federal. Trata-se de cláusula pétrea, que mais uma vez o governo Bolsonaro está tentando flexibilizar. Então, vamos aos detalhes, são muitos. Esse PL, para a gente iniciar entendendo quanto de deficiência nós temos no Brasil, o Brasil tem hoje, em média, 45 milhões de brasileiros com deficiências. Esses novos brasileiros são 45 milhões que constitui uma nova classe excluída da sociedade. Segundo a notícia do dia 4 de outubro de 2019, deficientes físicos representam 6,7% da população do Brasil. Tendo como base o comparativo com dados do censo de 2010, o IBGE informou que o percentual de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil é de 6,7% ante 23,9% anteriormente. O que isso significa? Significa que foram modificados critérios metodológicos para caracterizar pessoas com deficiência. É uma coisa que a gente tem que investigar, porque é muito estranho, né, ter uma redução de 23,9% para 6,7%. Outra questão interessante, tá? O governo Bolsonaro, por meio do decreto do PL 6195 de 2019, ele permite que as empresas poderão substituir essa contratação pelo pagamento de valor equivalente a 2 salários mínimos mensais, ou seja, na prática, essas empresas estarão desobrigadas de empregar pessoas com deficiência. Para as empresas que não cumprirem a cota, será realizado um recolhimento mensal por parte da União, que será adicionado ao programa de reabilitação física profissional. O que significa isso? Significa que a empresa que não quiser cumprir as cotas, que hoje é de 2 a 5% de vagas a serem preenchidas em cada empresa que tem até acima de 100 empregados. Acima de 100 empregados, a empresa já tem que cumprir a cota de 2 a 3%. Quer dizer, ela não vai precisar cumprir essa cota porque, tecnicamente, ela poderia fazer esse recolhimento à União e esse dinheiro seria destinado a um fundo. Mas nenhuma discussão existe sobre isso, não foi feita nenhuma discussão com os representantes dessas classes para que eles participassem das decisões e eles pudessem opinar, né? Contribuir com a sua realidade, com o seu dia a dia, como que é a vida de um deficiente, de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, quais os problemas que elas enfrentam, quais são as possibilidades de melhoria e quais as consequências que aconteceria numa hipótese como essa.
Se, por exemplo, não tiver fiscalização, ou não houver recolhimento, ou não houver o repasse, como que essas pessoas vão viver? Um outro aspecto importante. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Idosos já enviou uma crítica dizendo que esse projeto viola a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Portanto, o Brasil tem que cumprir metas. Essas metas são de redução de pessoas desempregadas, pessoas portadoras de deficiências desempregadas, e inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho através de políticas públicas e sociais. Nos concursos públicos federais também está previsto uma cota até 20%. Essas cotas têm que ser incluídas em cadastro de reserva sempre que abre um concurso público, para que essas pessoas também tenham acesso ao mercado de trabalho. Essas cotas que vão de 5% a 20% são determinadas pelos estados e pela União, mas não pode ser inferior a 5%. Portanto, também nos concursos públicos, os servidores públicos também têm acesso a esse tipo de cota para facilitar e permitir que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, como está previsto na Constituição Federal, portanto tem que ser cumprido. O Ministério Público do Trabalho emitiu também um parecer dizendo que essas leis são inconstitucionais porque elas desrespeitam os princípios dessa mesma convenção. Então, todas essas previsões legais estão sendo afrontadas com essa medida provisória, que aliás já vinha sendo implementada outra política muito prejudicial aos trabalhadores, que é a carteira verde e amarela, que também nada se explica sobre os deficientes e também não se conhece nenhuma política de inclusão naquele projeto. E esse novo PL venha a flexibilizar ainda mais aqueles direitos que foram conquistados com mais de 20 anos depois da Constituição. Só em 2010 que essas leis passaram a ser implementadas. Então, a Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, dispõe da adesão dos tratados, convenções internacionais sobre direitos humanos, e por forças dessas emendas constitucionais, os juristas afirmam que esse projeto de lei é inconstitucional. Então, tem mais a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio em 2015, que visa também a aumentar e garantir maior igualdade de direitos e liberdades fundamentais das pessoas com inclusão social e cidadania. Então, assim, tem também um pronunciamento da própria ONU, que é do secretário-geral, do dia 13 de dezembro de 2017, no qual se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no dia 13 de dezembro. Então, esse secretário-geral da ONU fez um pronunciamento e existe também uma agenda a ser cumprida até o ano 2030. Essa agenda, o acesso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje, há 1 bilhão de pessoas no mundo com deficiências. Então, essas vulnerabilidades precisam ser reduzidas. Esse compromisso de reduzir as diferenças econômicas, sociais e ambientais que essas pessoas enfrentam é um compromisso assumido por todos os países signatários desses tratados internacionais, inclusive a ONU, que é um tratado que cria a Convenção Nacional, a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. Esses tratados eles visam ampliar esses direitos, criar mecanismos de inclusão, no qual os países que assinam esses tratados eles têm que cumprir, eles têm que implementar políticas sociais para que essas pessoas com deficiência sejam incluídas nesses tratados. Portanto,
A acessibilidade e o uso de instalações e infraestrutura, tecnologia, produtos e serviços para propiciar autonomia em todas as circunstâncias aos deficientes é um compromisso já assumido pelo Brasil e também por outros países signatários desses tratados. Então, o que nós estamos vendo? Que está acontecendo um desmonte das garantias e direitos fundamentais, tanto dos trabalhadores normais quanto os trabalhadores portadores dessas deficiências, pessoas com deficiências, que é o termo correto, não se usa mais o termo portador com deficiência, sim, através do Estatuto do Deficiente, a terminologia correta é pessoa com deficiência. Então, essas pessoas têm que ser tratadas com dignidade, porque o valor do trabalho não é uma esmola, o trabalho é um valor constitucional, um valor humano, está previsto na nossa Constituição, e ele não visa apenas a questão monetária, ele visa também o acesso a outros serviços e direitos sociais, como previdência, cultura, educação, melhor qualidade de vida. Então, retirar essas pessoas do mercado de trabalho significa retirar delas as garantias, por exemplo, de vir a se aposentar futuramente, de elas se aposentarem e deixarem ou deixarem uma pensão por morte caso venha a falecer, tendo filhos. Essas pessoas também têm filhos, têm famílias, têm uma vida social, têm uma vida financeira, estudam, fazem faculdade, trabalham. Então, essas pessoas também precisam de ter uma garantia, uma renda e um respeito aos seus direitos constitucionais. Hoje, nós sabemos que existe um grande número de, mais de 11% de pessoas desocupadas formalmente, para não dizer desempregadas, né? Formalmente desempregadas, além de várias outras distorções dentro desse contexto de precarização das relações de trabalho. Então, todo esse contexto, ele só visa a dificultar ainda mais essas pessoas com deficiência, essas pessoas que vão ter que disputar com pessoas mais jovens, que não possuem nenhum tipo, não apresentam nenhum tipo de deficiência física ou, quem sabe, intelectual. E essas pessoas com essas necessidades especiais terão que disputar vagas de trabalho no mercado com essas pessoas. Nós percebemos que esse jogo é um jogo injusto, né? que não traz mecanismos equilibrados de competição. Já é muito difícil as pessoas com capacitação conseguir emprego, imagina pessoas com deficiência. Então, se dentro das promessas que o governo Bolsonaro fez, inclusive fazendo aquele famoso discurso traduzido pela sua esposa, primeira-dama, Michele Bolsonaro, traduziu em libras todo o discurso de posse, sempre com aquela proposta de garantir inclusão social aos deficientes. Hoje essas pessoas se esqueceram dessa promessa. Muitos deficientes até votaram no Bolsonaro, eu não votei. Essas pessoas hoje estão desamparadas porque acreditaram numa proposta enganosa e hoje estão sendo retiradas as suas garantias constitucionais e garantias de sobrevivência nesse mercado cruel que está sendo transformado o nosso Brasil. Então, gostaria que vocês, por favor, compartilhassem esse vídeo com os seus contatos, com os seus grupos, falassem sobre o tema, ajudem os deficientes que eles estão pedindo nossa ajuda. E gostaria também que vocês se inscrevessem no canal, no sininho aqui embaixo e dando aquele like. Muito obrigada, boa noite a todos.